Paz a todos, paz e graça de Jesus Cristo. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 3, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vou ficar com esses dois versos, quero fazer uma teologia em cima disso. Vejamos, um breve raciocínio teológico. Irmãos, nós vemos aí nas cartas a Coríntios, também na carta a Timóteo, fala alguma coisa sobre ministérios, sobre dons. Tá? Nós vemos 5 ministérios que foram instituídos por Jesus Cristo para cuidar da igreja. Esses 5 ministérios, eles têm uma ordem que não é cumprida hoje no meio evangélico, não é cumprida. Poucas denominações cumprem à risca o episcopado deixado por Cristo, tá? Bem poucos. Existe uma ordem: apóstolo na parte de cima da lista, depois você tem profeta, depois você tem os mestres da palavra, depois vem pastores e por último os diáconos. Embora a palavra diácono quer dizer servidor, então ele traz uma ideia de qualquer um que cumpre um ministério aí dentro da igreja seja um diácono, independente se ele é pastor, se ele é bispo, se ele é apóstolo. Então a palavra diácono tem essa abrangência, mas ela é também um desses ministérios em específico. Então o que acontece? O corpo humano, ele tem 5 sentidos. A igreja é um corpo metafísico, né? Um corpo espiritual, então ele também tem que ter 5 sentidos. Não pode ser menos que isso, ele é uma figura de um corpo humano. Então cada um dos dons ministeriais, dos ministérios episcopais, eles representam aí um sentido espiritual no corpo da igreja, tá? Eu não vou falar de cada um em específico, num outro vídeo, num outro tempo eu falarei em específico o que cada um representa, né? Mas não é muito difícil de identificar. É só ver a função de cada um, já dá para saber o que ele representa aí dentro da igreja. Mas eu quero falar aqui sobre dons espirituais, dom de profetizar. Veja que o dom de profetizar, ele tem 3 funções nele. Ele é o dom mais completo que tem, tá? Que tem de falar em língua, de interpretar a língua, tem dons de cura. Tá? O dons de cura ele tem várias categorias, tá? Como médicos, tá? Existem várias categorias. E é o único que é chamado dons no plural, tá? É uma curiosidade interessante, mas não vamos falar disso também. Então, vamos falar da profecia em específico hoje. Por que a profecia ela é abrangente? Veja, tem algum lugar na escritura que eu não recordo aonde, não sou obrigado a recordar de tudo também de cabeça, e eu não anotei aqui, que diz assim que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Então, mas vejamos, o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Consolação a gente sabe do que se trata, é uma coisa mais simples, mas é isso ali. A exortação, o que é exortação? Exortação é correção, é chamar a atenção, dar uma puxadinha de orelha, para você se manter dentro das regras do jogo, dentro da linha. É uma advertência, né? E ela vai de suave a mais severa, tá? Então depende aí de como você está agindo. Mas por quê? Porque é para você se manter dentro da linha. Deus não quer que você saia do teu caminho, saia do teu propósito. Então o espírito de profecia ele tem esse intuito de manter as pessoas direcionadas aí no seu caminho, no seu propósito. Então veja, porque em algum lugar também diz que cessando a profecia corrompe-se o povo. Ou seja, a tendência do homem é ir mal, sem que haja correção divina. Tá? Por quê? Porque tem muita gente que não gosta de ler a Bíblia, não tem temor à palavra de Deus. Então, vem a profecia,
né? Uma palavra viva do céu puxando a orelhinha dos desobedientes, tá bom? Mas e a parte da edificação? Para que serve a edificação? Veja bem, eu conheço muita gente que diz assim, eu sou assim, não mudo. Miserável, coitado de você, tá? Coitado de você que pensa assim, tá? Porque a palavra de Deus diz assim, todo dia renovando o vosso entendimento e crescendo na graça e no conhecimento, tá? Então veja bem, o que Deus tem para você amanhã não cabe no que você é hoje. Isso é um fato, tá? Não cabe, pelo menos na sua cabeça não cabe, tá? Então, por isso que o teu pensamento e o teu entendimento tem que ser renovado a cada manhã. Para quê? Para que o que Deus tem para você amanhã entre na sua caixinha aí, na cabeça. Então, você tem que renovar a tua maneira de pensar acerca das coisas. Isso quer dizer o quê? Crescimento e aperfeiçoamento, não é? Então, você não pode dizer, eu sou assim, não mudo, quem quer gostar de mim que gosta, quem não quer que não goste. Parceiro, você tem que estar em constante mudança. Eu lembro até de uma música mundana de um cara chamado Raul Seixas, aí, adorado por muitos, que ele dizia, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter uma velha opinião formada a respeito de tudo. Então veja, parece que os filhos do mundo entendem melhor essas coisas do que os filhos da luz, né? Jesus já falou, os filhos do mundo são mais prudentes a respeito de algumas coisas do que os filhos da luz. Isso é uma vergonha. Para quem se diz filho de Deus é uma vergonha, tá? Então, mudança. Todo dia você tem que estar aperfeiçoando aquilo que você aprendeu. Você tem que estar levando isso além. Então, o espírito da profecia, ela vem trazendo edificação. Então, por que necessário trazer edificação para uma pessoa? O espírito da profecia, né? Agora veja bem, você que vai aí, até eu quero botar um adendo aqui, você que vai aí na igreja e diz, pô, Deus não fala comigo, nunca recebo a profecia, porque você não precisa, meu amigo. Você não precisa, exatamente isso. Você aprendeu a ouvir isso aqui, a palavra de Deus, a Bíblia. Você lê ela e você entende, você não precisa. Por que você precisa que alguém venha te dizer o que você tem que fazer? Se você estuda a palavra de Deus, se você obedece ela, se você teme a Deus, tá tudo certo. Tá tudo certo. Você está andando no caminho correto e está fazendo a coisa certa. Você não precisa que alguém venha e diga, olha, Deus é contigo. Você sabe que Deus é contigo. Tá? Vai acontecer isso com você. Você não precisa disso. Você é um cara que ora. Um cara que ora, que conversa com Deus, ele não precisa que um profeta venha e fale alguma coisa para ele. Se eu creio que o Deus do céu, o Todo-Poderoso é meu Pai Celestial e eu tenho um lugar na mesa dele, eu não vou ficar pedindo conselho para outro. Eu não vou ficar pedindo, olha, fala com Deus por mim, que nem o povo fez para Moisés, né? Ó, Moisés, vai lá e fala com Deus, depois passa pra gente aqui o que Deus falou, né? Que a gente não quer ouvir. A Deus não, aí tá complicado. Então assim, as pessoas hoje ficam buscando intermediários para falar com Deus. Qual é o seu problema? Dobra o joelhinho, fala com o Papai do Céu. Então, para você que ora bastante, que estuda a palavra de Deus, que lê, que obedece, não tem profecia para você, parceiro. Dificilmente você vai receber uma profecia a teu respeito. Por quê? Porque você já sabe dos propósitos que Deus tem para tua vida. Você já sabe. Tu não precisa que um profeta venha e te diga. Tá entendendo? Então assim, a profecia ela vem para edificação de quem? De quem precisa ser edificado. Alguém que está cuidando da sua edificação, que, como diz, sendo edificado em graça e em conhecimento, você se edifica, né, através da graça de Cristo, você prossegue crescendo na caminhada, você não precisa que o profeta venha edificar você. O profeta vai entrar com o espírito da profecia dentro da igreja para edificar aquele que está parado, aquele que está lá, né? Eu sou aqui, ó, não mudo. Por quê? Edificação é uma ideia de que, vamos pegar uma casa aí, vamos pegar uma casa aí com um propósito de edificação. O que é? A casa tem um fundamento, o fundamento é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo, né?
Vamos fazendo um paralelo. Então o que acontece? Você começa a botar os tijolos para ela ir crescendo. E o que são os tijolos? Os tijolos são a palavra de Deus, né? São os princípios apostólicos, é a doutrina dos apóstolos, né? Então, são os atos de justiça, é o entendimento que você tem a respeito das coisas de Deus, são suas obras de justiça que você vai fazendo, tu vai crescendo, a tua edificação pessoal vai crescendo. Então assim, mas para aqueles que estão parados, então a profecia vem para fazer eles crescer, porque edificação não é só tijolinho, tá? Uma edificação tem o reboco, que é o revestimento, tem porta, tem janela, tem cobertura, tem pintura, né? Tem detalhes aí de acabamento, de aperfeiçoamento. Então isso é edificação. Então a profecia ela vem com esse propósito de tornar mais grande e mais belo o povo de Deus, aquele que está meio devagarzinho, né? Que não se mexe. Então a profecia ela vem para ajudar ele a crescer, a encorajar. Então por quê? Edificar é tornar-se grande. Edificação quer dizer isso. É você sair lá só do fundamento. Não tem como não lembrar aí da carta de Hebreus, que diz assim, abandonando os rudimentos do fundamento de Cristo, né? Que é qual que é o rudimento da doutrina de Cristo? Qual que é o rudimento da doutrina de Cristo? É aquela pregação de arrependimento do pecado, né? Olha, se arrependa, se arrependa. Pô, a gente vê isso todo dia sendo falado dentro da igreja para pessoas que já estão lá 5, 10, 15 anos. Pô, se você levou 5 anos, 10 anos, tá dentro de uma igreja, precisa ainda se arrepender de alguma coisa? Meu filho, você tá mais para banda ir pro inferno do que para ir pro céu, né? Sejamos sinceros. Quanto tempo ainda você tem para frente? Tá que nem criança pequena, só na mamadeirinha, né? Vamos comer o churrasquinho celestial, né? A comida sólida. Então a profecia vem para edificar aí quem tá parado, quem tá devagar. Então o que é edificar? É tornar grande, é fazer subir para cima. Porque como Jesus disse, não tem como tu esconder uma cidade edificada sobre um monte. É isso. O povo de Deus ele tem que estar em destaque, ele tem que ser uma luz, ele tem que ser diferenciado no meio do mundo, tá? Não vem com esse negócio, deixa eu quietinho no meu canto aqui, não, a gente tem que incomodar as trevas, entendeu? Tem que estar mostrando que a gente existe e para que a gente tá nesse mundo. Mas pô, falam mal de mim, nós somos chamados não só para vencer com Cristo, mas também padecer por ele. Não é? Pedro, acho que escreveu, Paulo, né? E eu completo em mim as aflições que faltaram em Cristo. O que Cristo não sofreu ainda? Porque ele padeceu muitas coisas até morrer numa cruz. Mas um apóstolo disse que ele sofre ainda as aflições que faltaram em Cristo. Entende isso? Então, tem muita gente que só quer vidinha boa, entende? Só querem vidinha boa e você tem que entender essas coisas, tá? Porque tem muita gente aí dentro que eles não estão interessados no crescimento, na edificação do povo de Deus. Não estão. São mercadores da fé. Esse é o nome que a gente fala para eles. Como diz Apocalipse, fala assim, parecem um cordeiro, mas falam como dragão. Qual é a fala do dragão? Parece um bezinho, né? Um cordeiro bonito, mas fala como um dragão. E a própria escritura diz que dragão é a antiga serpente, Satanás. Então, corre lá no Gênesis, que é o primeiro lugar, aonde você tem a fala da serpente, depois você vai ter ela em alguns lugares aí pelo meio da escritura, nos profetas, você vai achar isso lá em Isaías, se não me falhe, também em Ezequiel, também se não me falha a mente, você vai achar alguma coisa a respeito da fala do dragão. O que significa isso? Tá? Porque veja bem, tem gente que recebe as coisas de Deus, e a palavra diz assim, de graça recebeste, de graça você tem que dar também.
Então tem gente que recebe de Deus algumas coisas, conhecimento, o poder. Então veja bem, teve um Simão que queria comprar dos apóstolos esse poder. E ele falou: de graça nós recebemos e de graça nós damos. Mas não é dado para qualquer um, é só para quem merece, tem que ser merecedor de carregar as coisas do reino, tá? Não é qualquer um que carrega. A própria Escritura diz: a fé não é de todos. Entenda isso. Tem gente que fica martelando com o injusto 300 mil vezes para ele se converter. Esquece isso, parceiro. Você está errando e errando feio na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: vai ter com o ímpio uma vez, por 2 vezes vai ter com ele. Se ele não te der ouvido, dá-lhe de mão, deixe-o que morra na sua transgressão, na sua iniquidade, porque o reino de Deus está acontecendo. O que Jesus fazia? Ele parava todo dia para falar com aqueles caras que martelavam, que falavam contra ele, que os bravejavam e etc. Não, ele ia andando, meu amigo. Quem queria Jesus seguia ele, multidões o seguiam. Porque esses eram os que queriam o que ele tinha, o que ele podia fazer, queriam ouvir as palavras dele. Quando Jesus falou para os apóstolos: vocês não vão embora também? Ele disse: e quem tem? O que nós vamos fazer se só tu tem as palavras da vida? Quem não entende que só Jesus tem as palavras da vida, o que ele ensinou que são as palavras da vida, realmente pode ir, vai com o mundo. Não é uma obrigação. A oferta do reino é uma oferta. Tu tem direito. Tu é livre para escolher. Se você não quer, paciência. Não sou eu, não é Jesus, não é ninguém que vai te obrigar a isso, tá? A fé não é para todos. E já disse que sem fé é impossível agradar a Deus, tá? Se você não crê, tchau, parceiro. Pode ir. Vai para lá. Se um dia você quiser, você sabe onde Jesus está. Você pode encontrar ele. Ele está bem perto de você. Então, voltando aqui, tem pessoas que elas começam bem. Mas você vê como elas agem, como aqueles fariseus hipócritas que Jesus dizia assim: olha, aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, façam como eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Porque eles, apoderando-se da chave do reino, não entram e impedem de entrar aqueles que estavam entrando. Eu tenho um vídeo lá no meu canal sobre as chaves do reino do céu. O que são, o que elas significam. Tá? O que significa a chave do reino dos céus. Tá? Então, veja bem. Os caras começam bem a respeito de poder de Deus. Dons espirituais são conquistados de várias formas, inclusive pela imposição de mãos das pessoas. Então tem pessoas que elas começam bem e elas vamos fazer uma escala aqui de 1 a 10 aqui para todo mundo entender, bem didático, sim, fica bem simples. Todo mundo vai conseguir entender, tá? Então a pessoa começa no 1, vai indo pro 2, pro 3, pro 4 e ela chega no 10. Só que o 10 é um ponto de libertação. Como assim? Você não entende nada, por exemplo, a respeito de dons espirituais. Vamos lá, vou pegar esse exemplo. Tá? Eu não entendo de dons espirituais. Então eu começo a acompanhar as pessoas que entendem. Eu tenho que aprender com quem sabe. Aprender com quem não sabe é que nem um cego guiando outro cego. Você tem que aprender com quem sabe. Por isso que existem os mestres na igreja, os doutores que ensinam. Né? Os presbíteros, apóstolos, eles ensinam como o povo deve agir até aprender a andar sozinho. Então, você começa no 1, no 2, no 3, e quando você chega no 10, que no 11 você é livre, o que esses caras fazem? Eles voltam pro 0 de novo, com as pessoas, e não mostram o que elas devem fazer do 10 para frente. Sabe, elas mantêm as pessoas num ciclo vicioso. Vai no 10 e volta no 0 e começa a andar de novo, vendendo cursos, vendendo livros, comércio. Isso é a palavra. E surgirão muitos que farão comércios de vós. E essas pessoas fazem comércio. Então você que quer propósito na vida, entenda. Você pode adquirir algo que essas pessoas têm, mas não haja que nem elas. Pega o carrossel, nem que isso te custe alguma coisa do teu bolso. Do 0 até o 10.
E quando esse ciclo voltar para o zero, tenha um pouco de entendimento e discernimento para saber que é hora de você saltar do ônibus. Sai fora, você já conquistou com aquela pessoa o que ela tinha para te ensinar. Aí você continua a tua caminhada com Deus. Mas não faça que nem ela, não faça comércio da palavra de Deus. Adquira os talentos que ela tem, herde aquilo, aprenda a administrar e siga em frente. Que ao passar do tempo, as pessoas, elas percebem, Deus abre o olho delas e elas percebem que aquilo é um ciclo de enganação que não leva elas para lugar nenhum. Sabe, até um ponto é bacana, mas depois daquilo, você não sai daqui, você só vai até ali. E quando você pega uma rota que você só vai naquele lugar, você percebe que para você ir para longe, você vai ter que pegar outro ônibus na tua vida. Senão você vai só da tua casa até o shopping e volta, entendeu? Então você vai ter que pegar, se você quiser ir lá para o parquinho de diversão, você vai ter que pegar outro ônibus. Então você percebe que você tem que sair daquilo. Mas muitas pessoas não notam e elas perdem anos da vida assim. Até que aconteça que as pessoas que elas seguem caiam em ruína, em desgraça, porque é o que acontece, elas vão sendo desmoralizadas, mas elas ensinaram a muitos. Nem que foi comercializando, mas ensinaram. Né? Aquilo que Paulo falou, alguns ensinaram a Cristo por porfia, outros por inveja, outros por lucro, né? Mas está sendo ensinado. Então o que acontece? Aqueles que querem ver o reino de Deus crescendo, eles vão e pegam os talentos que essas pessoas estão ensinando, esses dons, e elas percebem quando é hora de sair, e elas crescem e vão embora, porque elas querem ver o reino de Deus crescendo. Mas muitos aprendem que esse ciclo ele é lucrativo e vantajoso e traz uma vida boa, e os desgraçados vão lá e continuam seguindo esses lobos devoradores, esses dragões, ministros das trevas, porque diz que os ministros de Satanás se disfarçam de anjos de luz. Eles estão dentro das congregações. Não estão, Olha só o que Jesus falou lá num dos evangelhos. Naquele dia muitos chegarão e dirão: Senhor, mas em teu nome profetizamos. Em teu nome fizemos muitos milagres. Curamos enfermos. Pregamos o evangelho. E o que Jesus diz? Afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é anomia. Anomia do grego é transgressão, transgressão da lei. Qual que é a lei? A lei é de graça recebeste, de graça dais. Mas os caras dizem, como é que a gente patrocina um evento e faz acontecer, tem que cobrar uma taxa disso, daquilo, daquele outro? Mentira sua, mentira. Tá? Mentira. Eu fui em um evento que era para líderes, uma conferência para lideranças, tá? De um homem que ele tem 30 anos de ministério e ele faz conferências somente para lideranças de todas as denominações. Quem quiser ir lá, que é líder teológico de alguma denominação, de alguma seita, de alguma religião, de algum ministério, vai, tá? Não é gratuito, não é. Mas você aprende muitas coisas lá, tá? E um dia a gente fez um levantamento de oferta para construir uma escola no Laos, se não me falha, esse é o nome do país, Laos, do lado do Vietnã ali. Porque ali assim a gente não pode pregar o evangelho na rua. Se você quiser ensinar o evangelho, você tem que ter uma escola. É tipo como a gente tem aqui no Brasil, esses noviciado, convento, que é só para mulheres, né? Enfim, é mais ou menos assim. Então lá você pode levar crianças lá para dentro e ensinar. Só que tu tem que ter um lugar teu. Então não pode ser na rua, não pode ser em qualquer lugar. Não é assim que funciona. Nas casas não pode. Então tem um pessoal lá que faltava um recurso para construir uma dessas escolas, né? O pessoal já havia comprado terreno, então fizemos um levantamento de ofertas para terminar a construção. Em 1 hora, a gente levantou 130 mil em ofertas. Então, quando Deus quer fazer, não precisa ter negócio. Sem venda de livros, sem venda de cursos, ofertas, simplesmente, né? A gente tava lá, sei lá, 200 pessoas.
300? Não sei. É, por aí. Então, assim, é possível. Todo mundo tem. Então, quando Deus quer fazer uma coisa, ele faz dessa maneira. Tá? Então, não precisa ter um comércio. Tem um comércio quem descobriu que a caridade, como diz, né, ela é muito proveitosa. Então, o que acontece? Você tem que entender que você, às vezes, você pega uma carona no ônibus desses ciclos, mas para você chegar do 0 até o 10. Quando chega no 10, não volte por começo. Salte desse ônibus e siga em frente. Entre você e Deus. Ou seja, e você vai descobrir que assim, aquele que tem, mais será acrescentado. E aquele que faz pouco caso, que não cuida direito, né? Quer fazer comércio com seus talentos, né? Da maneira errada, vai ser tirado e dado para o outro. Porque você acha que o cara que está fazendo comércio com o dom, com o talento que ele recebeu de Deus, ele está administrando da maneira correta? Você acha que é a maneira correta? O que significa multiplicar um talento dentro do reino de Deus? Lá Jesus ensinou numa parábola tratando-se de dinheiro, né? Talento aí em dinheiro, 5 talentos. Mas pegue isso e coloque como pessoas que você cuida. Você pode multiplicar bastante as pessoas que você cuida. Entendeu? Se você recebeu, por exemplo, um dom de profecia, por que você não ensina outros profetas como eles devem agir, se você é um profeta experiente? Porque não é tão fácil assim, eu tenho um dom de profecia, eu saio por aí. Não, profecia é dificílima. É um dos dons mais difíceis de operar, de trabalhar com ele. Dificílimo. Porque Deus mostra visões que são terrivelmente difíceis de entender, mostra sonhos, mostra revelação que não é fácil de entender. Então o profeta novo ele tende a errar muito e machucar muitas pessoas porque ele não é instruído dentro da igreja. Não é instruído. E os profetas mais velhos não querem ensinar. Porque eles acham que eles vão perder o cargo. E aí eles não vendem livrinhos, não vendem curso, não vendem aquela coisa arada toda. O comércio vai se acabando. Mas sabe de uma coisa que eu quero dizer? Meu amigo, o mundo está se acabando. O tempo para Jesus vir está bem pequenininho. Quem estuda as profecias na Bíblia sabe do que se trata. Entende em que tempo estamos. É muito importante você entender em que tempo da história estamos. Quem não entende isso, não entende como o mundo está funcionando. Tá? Porque hoje nós temos aí no mundo 6 cosmovisões que dominam no mundo. Que é a cosmovisão. Cosmovisão é um universo de ideias e maneiras de ver as coisas. Baseada em certos princípios e certas crenças. Isso é uma cosmovisão. É um conjunto que rege de fé até princípios. Existem 6. Todas as pessoas estão inclusas dentro delas, tá? Todas. Quando você entende as 6 cosmovisões que dominam o mundo, você entende perfeitamente onde cada pessoa se encaixa. E quando você conversa com uma pessoa, pelo simples fato dela começar a conversar, ou se você puxar algum assunto a respeito de alguma ideia, e ela te dá uma resposta, você já sabe na qual cosmovisão ela está inserida, então você sabe qual é a crença dela, a fé, a maneira dela pensar, de agir, o que ela pensa para a vida dela, o destino, o caminho que ela anda e aonde ela quer chegar. E aí você entende aquilo que Salomão escreveu, que não há nada de novo debaixo do sol. Tá? Não há nada de novo debaixo do sol. Eu, quando eu li esse provérbio lá, quando eu era garotinho, que eu comecei a ler a Bíblia lá com 6 anos de idade, eu disse, se não há nada de novo debaixo do sol, o mundo é um repeteco. É um repeteco. Se não há nada de novo, uma pessoa tem 70 anos, eu sei que tu não vai viver coisas diferentes todo dia na tua vida. Então, esse ciclo, ele se repete a cada dia, a cada semana, a cada mês ou a cada ano. Ele tem um tempo para se repetir. Se você quiser pegar a cada ano, tá melhorzinho para você entender. Mas às vezes ele se repete em ciclos mais curtos, tá? Então você entende
a maneira das pessoas pensar e agir baseado nisso. Então, se não há nada novo debaixo do sol, você deve buscar o mundo das novidades. O mundo das novidades está onde? Escondido com Cristo em Deus. Tá bom? É isso que está escrito lá em Colossenses, se não me falha. Então, veja bem, há esses ciclos viciosos das pessoas vendendo cursos a respeito de dons espirituais, fazendo comércio com as pessoas e negando o direito delas de crescer mais na vida. Quando algum começa a deslanchar, eles começam a ser aí nocauteados, como se diz hoje, a palavra cancelados, né? Mas são os poucos que conseguem se sair. Então, assim, quem com Cristo não ajunta, espalha, não é? Então, é isso aí. Então, veja bem, a profecia, ela tem isso, a consolação. Você sabe quando uma pessoa precisa de consolação, normalmente é quando ela está triste, ou quando ela está com uma dúvida se ela fez a coisa certa ou não. E tem a exortação, que é para manter no caminho, e a edificação, que é, ou seja, é dar um crescimento e tornar mais belo aquilo que já existe. Tá? Porque, veja bem, a Escritura nos diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Cristo é a pedra angular. Veja, pedra angular é a principal de esquina, então ela tem dois sentidos. A pedra angular existe dois tipos de coisa que é tratado como uma pedra angular. Uma é aquela que, como diz, um ângulo, 90 graus, que faz a esquina dos cantos da casa antigamente. Antigamente as baldrames da casa não era feito que nem hoje, né? Que vai uma caixaria ali, bota o ferro dentro e concreto. Era feito de pedras. Então você botava uma pedra quadrada em cada canto, puxava um cordel e fazia o alinhamento de cada parede. E essa pedra de esquina é aquela pedra principal. Ela está bem na esquina, ela é quadrada, ela dá direção tanto para um lado quanto para o outro. E aí você tinha a edificação. Mas e as outras pedras que estavam entre as pedras da esquina? Porque o fundamento não era feito com as 4 pedras principais da esquina. E aqui já mostra o que Cristo é. Porque se fala que ele é a pedra principal da esquina, existia 4 pedras angulares numa construção. 4. Não é uma. A pedra, ela era chamada de a pedra angular, porque ela estava em cada canto, não tinha 2 num canto. Então, por isso que ela é trazida no singular. Mas uma edificação tinha 4 pedras angulares. Os querubins têm 4 faces. As 4 faces de adoração de Deus. Tá? Então, veja que cada uma corresponde também a uma das vigílias da noite, etc. Tem um monte de assunto aí que engloba isso. Então, veja que você entende que Cristo, ele dá a direção de onde você vai, para a direita ou para a esquerda, ou da frente e para trás. Então, esses limites, ele é posto por Cristo. Ele está guardando todos os limites da edificação. Mas entre os limites de um ponto a outro, existem outras pedras ali que compunham esse fundamento. E essas pedras é aquilo que é chamado a doutrina dos apóstolos e dos profetas, dos quais Cristo é a pedra principal. Não está falando que ele é a única, é a principal, é a mais importante. Como eu disse, é a que define os ângulos, é que define o tamanho dessa edificação e que define o alinhamento dessa edificação, se ela vai ser quadrada, retangular, enfim, não importa. Mas a definição vem de Cristo. Mas e o que são as outras pedras que estão na edificação? A doutrina dos apóstolos, dos profetas. O que os profetas ensinaram para a igreja? Né? O que os profetas ensinaram? Eles falaram só de Cristo? Não, eles falaram de outras coisas também. E o que os apóstolos ensinaram? Eles ensinaram mais alguma coisa? Ou só falaram de Cristo? Não, eles ensinaram várias coisas. Eles ensinaram batismo, ensinaram a respeito de ceia, a respeito de dons espirituais, porque Cristo não falou nada a respeito de dons espirituais, falou? Então, a respeito de alimentação, de pregação do evangelho, tá? A respeito
como eu disse, dos batismos, que é mais que um. Hebreus fala de batismos. Então veja, isso é doutrina dos apóstolos e a igreja está edificada sobre isso. Então muita gente transgride essas coisas. Eles transgridem, ensinam errado o povo. Tá? E tiram proveito disso. Né? Cobram dízimos do povo de Deus. Não é? Bandidos, vocês são bandidos. Você cobra dízimo? Dinheirinho? E diz que é certo? Com Cristo você não vai reinar não, meu amigo. Disso eu te garanto com todas as letras. Tá? Como que quer ser juiz e sacerdote do Altíssimo? Como que você quer entrar no reino milenar de Cristo enganando as pessoas? Se você alcançar a tua salvação, vai ser por pura sorte, como Pedro disse, por um tris, tá? Por um tris. A palavra dízimo é primícia. Primícia. E quando falo de primícia, a Bíblia diz que Cristo foi as primícias, plural. Mas ele era só um. E onde é que está o resto dessa primícia? A igreja. Dízimo é almas para Cristo. São pessoas. Sem papo furado. Eu quero que você vá na Escritura e me explica o que está escrito lá no livro de Hebreus, que diz assim: a lei é sombra de bens futuros, da qual a realidade é superior. E o dízimo era uma ordenança da lei. Tá? Não vem de história, o dízimo é do tempo de Abraão, não sei o quê. Era ordenança da lei. Era ou não era? Era. Tá lá, ordenança da lei. Essa é a sombra. Qual é a realidade do dízimo? Só me diz isso e eu concordo com você. Se você me dizer qual é a realidade do dízimo hoje, se você diz que é dinheiro, você está na sombra, porque na antiga aliança ele era. Na antiga aliança ele era. Ele era dinheiro, ele era uma vaquinha, ele era um saco de milho, de trigo, enfim. Você dava lá no templo. Hoje não se faz isso. Tá? Hoje não se faz isso. Entenda as realidades espirituais da nova aliança. E para de enganar os filhos de Deus. Muitos têm entendimento, muitos ensinam certo. Parabéns. Vão reinar com Cristo. Vão se assentar e julgar até os anjos. Vão julgar as nações. Será rei e sacerdote, com toda certeza. Agora, quem vive enganando, não vai não. Não vai não, parceiro. O que você tem vai ser tirado e vai ser dado para outro. É só uma questão de tempo. Tá? É só uma questão de tempo. Teu coração está sendo provado e você está sendo reprovado. Por quê? Porque amou a mentira. Não deu amor à verdade e por isso Deus enviou a operação do erro. Para quê? Para que desse crédito a ela. Muito se fala sobre conheça a verdade vos libertará. O que é a verdade? A verdade é toda a palavra de Deus. Toda. Mateus 25, se não me falha, por ali está escrito assim, ó. Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Oração de Jesus pelos apóstolos e por todos aqueles que iriam crer no nome dele. Então, se a tua palavra é a verdade, toda a palavra de Deus, nós sabemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus, a verdade que liberta é ela toda, não é só um pedacinho, não. Não é só o pedacinho que você ensina para defender a tua seita teológica ou para defender o teu comércio. Sinto muito, parceiro, eu falo, a verdade é essa, tá aí. Qualquer um